Em determinado momento de Kill Bill 2, o Bill, ele faz um monólogo pra noiva, onde ele fala sobre o Superman. E ele fala o seguinte, né? Ele diz assim: o ponto principal da mitologia de um super-herói é que existe um super-herói e o seu alter ego. O Batman é, na verdade, o Bruce Wayne. O Homem-Aranha é, na verdade, o Peter Parker. Quando esse personagem acorda de manhã, ele é o Peter Parker. Ele tem que vestir o seu disfarce para se transformar no Homem-Aranha. E é nessa característica que o Superman ele é único. O Superman ele não se transforma no Superman. O Superman ele nasceu o Superman. Quando o Superman acorda de manhã, ele é o Superman. O seu alter ego é o Clark Kent, seu uniforme com aquele grande S, sua manta que cobria quando foi encontrado pelos Kent, aquelas roupas que ele veste, o que o Clark veste, seus óculos, suas roupas, esse é o seu disfarce. Esse é o disfarce que o Superman usa para se misturar conosco. Clark Kent é como o Superman nos enxerga. E quais são as características do Clark Kent? Ele é fraco, inseguro, é um covarde. Clark Kent é a crítica do Superman a toda a raça humana. E durante muito tempo, essa fala foi muito elogiada, a galera louvava muito essa sacada aí do Tarantino em Kill Bill. E eu acho que essa fala é uma fala que ela é uma misconception, né? Uma concepção errada do que é o Superman. Porque o Superman é um personagem muito humano, apesar de ser um personagem muito super. O personagem Superman, ele tem uma raiz muito rural. Ele foi criado com pais humildes. Ele tem essa conexão com a terra. Apesar dele ser um deus, apesar dele estar o mais perto do céu, ele escolheu estar à terra conosco. Ele escolheu essa raiz humana dele. Ele nunca, apesar dele poder ser uma divindade, ele escolheu estar misturado a nós, porque ele é a gente, ele está com a gente. E eu acho que é isso que o James Gunn escolheu fazer no filme dele. Fazer uma antítese a esse discurso do Bill, em que o Bill fazer uma antítese do que era o Superman do Zack Snyder, ir contra o Superman divindade e fazer um Superman humano, um Superman que sente, um Superman que, apesar de super, ele não consegue lidar com todos os desafios dele, porque os desafios deles vão além dos poderes dele. E essa é a grande sacada do Superman, porque os grandes momentos que eu posso lembrar das histórias que eu amo e que eu gosto do Superman são justamente os momentos nos quais os poderes do Superman não eram suficientes para ele conseguir lidar com as situações. Era justamente os momentos onde o Superman ele precisava ir além disso. Ele precisava usar ou a mentalidade dele, ou ele precisava usar a sagacidade dele, ou situações onde ele precisava dar um jeito de lidar com um vilão que era muito mais genial. Então não é à toa que boa parte dos melhores vilões do Superman, eles ou anulam os poderes dele, ou são vilões que são vilões cerebrais. Porque o Superman é um personagem muito poderoso. E esse filme novo do James Gunn, ele trata muito sobre isso. O que o Superman faz quando o Superman nada pode fazer frente a uma situação? Acabei de sair da sessão de pré-estreia do filme do Superman e estou muito encantado com esse filme. Gostei bastante desse filme. É um filme que ele parece saído diretamente de uma história em quadrinhos, em pontos bons e em pontos ruins. Antes eu vou me apresentar, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador, este aqui é meu canal de cortes, canal também onde eu faço algumas críticas de filmes, onde eu falo um pouquinho sobre cultura pop, cinema, quadrinhos, séries, e hoje quero falar um pouquinho aqui sobre essa nova empreitada da DC no cinema. Queria pedir pra você deixar o seu like, você se inscrever aqui no canal, dizer o que você está esperando desse filme, dizer o que você achou desse filme. Essa crítica daqui evitará spoilers, não darei spoilers nessa crítica daqui, mas não vou dar spoiler, não. Vou tratar coisas bem por cima mesmo, porque não quero estragar a experiência de ninguém, tá bom? Então vamos fazer uma crítica aqui sem spoilers, pra gente poder tratar o filme por cima, que eu quero falar um pouco do sentimento, porque eu realmente acho que esse é um papo bom, porque eu quero incentivar pessoas a irem ao cinema assistir esse filme, porque eu acho que esse filme vale, tá bom? Ele vale. O tom de quadrinho, eu acho que ele é um tom muito importante de eu falar. Por quê? Esse é um filme que ele aparenta começar do meio. Pra algumas pessoas, como eu, isso é mágico. É o mesmo sentimento que eu tinha de quando eu ia numa banca de jornais e pegava uma revista. Que pra alguns jovens não vai saber nem o que é uma revista. Ou uma banca de jornais. E começava a ler uma história. Tinha uma história pregressa. Tinham coisas que tinham acontecido antes. Às vezes você sequer entendia, tipo, esses personagens eles se conhecem. Eles têm um passado antes.
esse é um sentimento comum de quem lê quadrinhos. E esse filme, ele trata exatamente disso. Existem coisas que estavam acontecendo antes. Os personagens, eles já têm relações. Coisas já estão acontecendo, mas a história, ela já está rolando. Ele não vai introduzir pra gente esse universo de uma maneira tradicional. Então não vai ter história de origem, a navezinha não vai cair na Terra, a gente não vai ter o Clark Kent chegando no planeta diário com um currículo, a gente não vai ter aquela introdução tradicional dos seus personagens, o que é bom, porque a gente tira um pouco daquela estafa na qual nós estamos já de sempre ser uma história de origem que conta, e a gente já sabe que Krypton vai explodir, blá, blá, blá. Ah, meu Deus, Krypton vai explodir, jura que... Sabe, aquela coisa que toma um pouco de tempo das histórias e que a gente já sabe. Então é bom, é uma história que ela é muito rápida, dinâmica. Ao meu ver, é um filme com pouquíssima ou quase nenhuma barriga. É um filme de 2 horas onde você mal sente o tempo passar. Porém, por ser uma história que ela já está no meio, pra pessoa que talvez não tenha um costume de assistir obras de super-herói, pra pessoa que não está acostumado com universos fantásticos, esse filme em algum momento pode parecer um pouco confuso, porque ele é quase um episódio de Liga da Justiça em alguns momentos. Ele é quase um episódio do Superman Animated, ele é quase uma história em quadrinhos, porque ele vai contar com um certo... Você já está acostumado com isso, então ele vai jogar conceitos, vai jogar coisas em você. Então, existe esse conceito, 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 esse cara aqui tem um anel que gera coisa, essa mulher aqui tem asa, esse cara daqui tem umas bolinhas que tem poder, esse daqui tem não sei o que, esse cachorrinho voa, esse daqui faz não sei o que. Aceite, cara, isso para algumas pessoas pode incomodar, porque em nenhum momento ele para explicar. Então ele não para pra explicar o que é um meta-humano, ele não para explicar a dinâmica do universo, ele não para explicar como aqueles personagens se conheceram. Não importa, ele vai, sabe? Vida que segue, tá? Vida que segue. E já era o tom o qual o James Gunn já tinha setado esse universo em Comando das Criaturas, o que é que já deu pra gente um tom mais ou menos de tipo, cara, coisas estão acontecendo, acostume-se, entendeu? Que eu acho legal. Porém, pra algumas pessoas eu acho que pode parecer um pouco difícil de entender e de sacar o que tá acontecendo. Esse filme também tem como maior mérito dele o casting. E acho que aqui a grande sacada deles para dar essa humanizada no Superman, para trazer esse lado do que é o Superman, que é essa figura que traz pra gente a inspiração, esse ideal, esse homem que luta pelo bem, esse cara que ele vai tentar salvar a gente apesar de tudo, esse cara que ele acredita na humanidade apesar de tudo, esse cara da bondade, esse cara da justiça, esse cara que ele vai lutar contra um mal gigantesco, apesar dele botar a vida dele em risco. Eles acharam um cara muito bom, que é o David Cornswet, que ele consegue passar essa bondade na atuação dele. Fisicamente impecável. Talvez o que possa incomodar em alguns momentos é um tom levemente um pouco mais cômico na atuação dele do que talvez fosse necessário pro Superman. Algumas pessoas estão dando uma passada de pano falando que como é um Superman em começo de carreira, esse Superman ele ainda está amadurecendo. Que eu acho um ponto. Acredito que o Superman ele precisava ser um tonzinho um pouquinho mais sério do que ele é. Mas ainda acho que esse Superman ele tem exatamente as atitudes que um Superman deveria ter. O Superman, nesse filme, gente, ele salva pessoas. O Superman, em diversos momentos, ele para a ação pra salvar gente. O Superman tá o tempo todo salvando tudo quanto tipo de coisa que você pode imaginar. Tá salvando bicho, tá salvando prédio, tá salvando... O Superman, ele se importa com aquele universo qual ele habita. E esse é o Superman ele se importa. Isso é mágico. Isso é mágico. E o casting é o ponto alto desse filme. Lois Lane fantástica, Superman fantástico. O Lex Luthor muito bom. O Nicholas Hoult, um acerto gigantesco de Lex Luthor. Um Lex Luthor megalomaníaco, sádico, obcecado, maldoso, que ele tá o tempo todo focado em fazer maldade. A Rachel, que faz a Lois Lane, também impecável, na minha opinião. Uma das melhores personificações de Lois Lane que nós tivemos até hoje. No que eu acho que é a personagem Lois Lane do que ela deve ser, né? Ela é a jornalista, mas ela não é a donzela em perigo. Ela é aquela que investiga, que ela instiga, ela tem personalidade, ela não é
só uma mera coadjuvante. Ela é uma protagonista da história. Lois Lane nos quadrinhos, Lois Lane nas boas histórias do Superman, ela ajuda o Superman, ela está lá junto com o Superman, ela está ali não só provocando, melhorando o Superman, ajudando ele a ser melhor, mas também ajudando ele nas histórias, né, na missão dele, está sendo uma personagem ativa nele, e aqui ela tá incrível. Puta acerto essa mulher. Então, mano, ela e o Nicholas Hoult, baita acerto. Mas o casting, no geral, está muito bem acertado. Acho que essa é a parte legal do filme, assim, todos os atores que foram escalados muito bem nos seus papéis. Não existe nenhum papel, nenhum personagem no filme que ele esteja muito perdido, muito solto. Todo tem os seus pequenos papeizinhos, assim, por menor que seja, ele tem uma pequena motivação, umas pequenas coisinhas que eles fazem ali, estão lá pra fazer a história meio que seguir pra frente, ou elas se amarram em algum momento na história para as coisas acontecerem, né? Ou pra dar um peso pra aquele núcleo, uma substância pra aquele núcleo de história, que isso é muito bacana. Então é um universo que ele parece recheado. Você sente que aquele universo é um universo vivo. O tempo todo você sente que tem vida, né? Uma coisa que sempre criticava em outros filmes da DC, principalmente os filmes do Zack Snyder aqui, até pra citar a última encarnação do Superman que tivemos, é que apesar de ter bons atores, apesar de ter ali uma grandiosidade, o personagem não precisa ter vida, né? O Planeta Diário não precisa ter vida. Você não tá, o Clark Kent não trabalha, sabe? Com quem ele trabalha? Ele não conversa com as pessoas, ele não troca, não tem relação com as pessoas. Ele não vai pra lugares? Como é que é a relação no dia a dia? Como é que é a relação com os habitantes da cidade? Como é que as pessoas se relacionam com ele? Como é que é o dia a dia dele? Não tinha vida. E esse filme, ele tem muita vida. Você sente a vida desse filme. Você vê a relação dele com a cidade, com os personagens, os moradores de rua, os jornais, os noticiários, a internet, as notícias, o governo, os militares, ele na redação, ele nas relações dele com o pai dele, com a mãe dele. Então você sente a vida que habita. Então é um filme muito... É vivo, você sente as coisas acontecendo. Então o tempo todo ele está sendo habitado. Você está sentindo que aquele universo ele é vivo. Isso é muito importante para você criar o world building que a DC quer, de criar um universo maior. A DC quer um universo maior. Então essa vida criada nesse filme é muito importante para você expandir. O que eu acho aqui que talvez muitas pessoas não vão gostar, e eu entendo, é que em outras encarnações do Superman, ele sempre teve um tom meio épico, né? A gente tá muito acostumado com filmes com uma coisa muito épica, muito forte, né? Então, o Homem de Aço, apesar de não ser muito fã da encarnação do Zack Snyder, do Superman, eu acho que ele tem um tom épico muito cabível ao Superman. Então é um filme que eu não gosto, mas acho que o que ele tenta dar de épico, essa história épica, grandiosa, muito boa. Essa é uma história. Esse filme do Superman é uma história. Não tem essa coisa grandiosa, épica, larger than life e tal, que tem no Homem de Aço. Não, essa seria uma história da semana. O The Batman, que é essa coisa gigantesca, grandiosa, que vai tomando uma proporção muito grande pro Batman e tal. Essa é uma coisa que acontece e tal, e ele tem que resolver, sim, tem uma proporção, uma escala maior, né? Causa um grande dor de cabeça pro Superman, né? Mas eu não sinto que é bota Metrópolis em risco, mas eu não sinto que é não tem um tom épico, grandioso, fantástico, assim. Então em determinado momento eu sinto que falta um pouco de peso em certas coisas. Então tem alguns momentos mais pro final do filme em que a ameaça final eu sinto que ela não tem muito peso, assim. Tá, né? Tá, é isso aí, né? E essa é a ameaça final? Sabe, tipo... O que eu acho que poderia ter... O que eu acho que é onde o Zack Snyder pesa um pouco a mão, mas a galera gosta, e acho que também... E até funciona em certo momento, que é aquela grande batalha final em Metrópolis. Aqui é onde o James Gunn, ele alivia muito a mão, e aí eu sinto... aqui, mas precisava ter um pouquinho mais desse peso, sabe? A gente precisava um pouquinho disso daqui, sabe? Desse conflito. Sabe, a gente já se importa com esses personagens, então deixa a gente agora se preocupar com eles fisicamente. Então não tem isso. Então isso talvez possa tirar algumas pessoas. Mas no geral, o que eu acho que esse filme tem, ele é vivo. Ele tenta ser um filme com amor. É quase uma declaração de amor ao universo do Superman, aquele personagem. Ele é um filme que foi feito com amor, que foi feito com carinho, que foi feito pra mostrar uma nova apresentação do Superman pra uma nova geração do Superman, mostrar uma nova versão do que o Superman pode ser.
A gente já teve tantas encarnações do Superman do mal, do Superman como essa criatura que veio pra dominar a Terra e dominar as pessoas e destruir tudo e tudo mais, né? Então a gente teve 500 encarnações disso, do Injustice, a do Snyder, a do Invincible, a do The Boys. Nesse daqui é não. Esse não. O Superman não veio. Não veio. É um Superman que nega essa parada de eu vim pra Terra pra dominar as pessoas. Não. Eu vim pra salvar as pessoas. Eu vim pra proteger as crianças. Eu vim pra proteger os animais. Eu vim pra proteger os indefesos. E num mundo onde a gente tá cada vez mais cara, que a gente tá cada vez mais cínico, que a gente tá cada vez mais desesperançoso, negativo. Esse é o Superman que a gente precisa. A gente não precisa de um personagem como mais um personagem cínico. A gente não precisa mais de um personagem trevoso. A gente não precisa de mais um personagem que bote a gente pra baixo. Niilista, estoico, sem esperança. A gente precisa de um contrário. A gente precisa de uma fonte de esperança. A gente precisa de alguém que faça a gente acreditar, que faça a gente ser melhor, que faça a gente acreditar que existe um outro caminho, que existe uma outra solução, que a gente pode ser melhor do que nós somos. Nada melhor do que a figura do Superman pra fazer isso. Nada melhor do que a figura do Superman pra ir contra aquele diálogo do Bill. Não. O Clark Kent, o Superman, ele é forte, ele é seguro na humanidade dele, no que pra ele, porque pra muitos é a fraqueza, os amores dele, a família dele, o senso de justiça dele, o jeito como ele para tudo pra defender os outros, e como isso é usado contra ele, e é muito legal, isso é usado contra ele no filme, é justamente o que faz ele ser esse personagem incrível, o que faz a gente se preocupar com ele, o que faz a gente gostar dele. E o James Gunn acerta muito a mão a usar isso nele. É um bom começo de universo. Acho que não é o melhor filme do James Gunn, talvez seja o... É que o James Gunn também tem a barra muito alta, né? Pô, Guardiões da Galáxia 1, 2 e 3 são bons filmes, Esquadrão Suicida é um excelente filme também, mas acho que esse daqui também é um bom filme. Acho que é um bom primeiro passo pro universo da DC. Acho que mostra pra gente como vai ser fantástico esse universo. Acho que ele tem muito coração envolvido nessa produção. Acho que tem muito carinho, muito mais carinho do que qualquer outra obra do DCEU que teve lá nos últimos anos. Acho que ele é um filme muito bem resolvido, muito bem amarrado. Eu sinto que os últimos filmes da DC, tirando o Aquaman, que era um filme que, porra, que eu realmente gosto do Aquaman, do Momoa. Acho que os outros filmes sempre tinham, Mulher Maravilha começava bem, terminava ruim. Homem de Aço tem vários problemas ali no meio. BVS, Deus me livre. Liga da Justiça, Deus me livre. A gente sempre tinha os filmes que, tipo, é legal, mas, né? Shazam é legal, mas não sei, é legal, mas esse aqui não, pô, ele é legal, ele é amarrado, ele é bonitinho, tal, você consegue entender, ele é coeso do seu começo ao fim. Tem alguma outra coisa que as pessoas vão pegar no pé, tem um ponto ali que muda o lore do Superman que a galera vai pegar muito no pé, mas ele é um filme de fantasia, é um filme de ficção científica, é um filme de quadrinhos, ele é um filme que traz boa dessa aura, traz grandes inspirações da Era de Prata do Super-Homem, traz grandes inspirações de Superman Grandes Astros, traz grandes inspirações do Morrison, traz grandes inspirações de vários grandes momentos do Super-Homem, um putz-porri aí, coisas que jamais imaginei. Pô, jamais imaginei ver o Krypto de capinha, jamais imaginei ver robôs super-homens, jamais imaginei um monte de coisinha que aparece nesse filme, tudo junto. Caraca, que loucura ver isso, né? E pra quem gosta do Super-Homem como eu gosto, pô, cresci assistindo a série do super animada do Superman Animated. O quadrinho do Super-Homem era um dos quadrinhos da DC que eu acompanhei por muito tempo. Eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu cresci lendo a morte do Superman, acompanhei os quadrinhos do Superboy, a ressurreição do Superman, o Superman de cabelinho comprido, li até o Superman quando ele se dividiu em dois, eu li muita coisa do Superman, gosto muito do Superman, e ver tudo isso daí retratado do jeito que foi muito legal, ver o Superman com essa inspiração. Acho que não é o épico talvez que a gente esperava, que a gente talvez imaginasse que fosse, não é o The Batman do Superman, mas pra um personagem que estava tanto tempo assim, precisando de um filme onde ele fosse tratado com tanto carinho, onde a gente falasse assim, esse é o Superman, esse é o Superman. Esse é o Superman. Esse é o Superman dos quadrinhos, esse é o Superman que a gente acostumou-se há tanto tempo, esse é um bom Superman, esse é o Superman que eu esperava ver. E pra Superman do James Gunn, eu dou nota 8. E todo começo de universo, ele tem essa indecisão, essa insegurança do pra onde esse universo vai. E acho que aqui o universo que James Gunn traça
ele vai enfrentar alguns desafios, porque ele não se tá dando o tempo de contar histórias de origem, ao mesmo passo em que ele apresenta muitos conceitos novos que muitas pessoas não vão entender. Acho que isso é uma coisa muito desafiadora, acho que isso é uma coisa muito complicada. Acho que talvez para um público leigo que não é acostumado com certos conceitos da DC ou do universo de quadrinhos e de animações, talvez seja um pouco complicado. E eu quero sentir como é que vai ser a recepção do grande público a isso. Mas uma certeza eu tenho, esse é um filme muito bom pra você ver com a grande família, com toda a sua família. Eu fui assistir com minha noiva, ficou encantada, tá louca pra comprar uma capinha pra colocar nos nossos cachorros. Ela adorou, ela não entende nada de Super-Homem, pra ela achou muito legal a história. E acho que esse é um filme legal pra você ver, assistir com mamãe, vovó, papai, titia. Uma dessas histórias encantadoras daí pra você ver. Talvez não entendam tudo, todas as referências, mas acho que é aquele filme que oferece de tudo pra gente. Pra quem quer ver um romance, tem romance. Pra quem quer ação, tem ação. Pra quem quer se encantar com algo novo, tem lá. Pra quem é nerdola, tem. Pra quem gosta de bichinho, tem. Gostosa uma experiência como essa daí. E uma boa adição pro universo de super-heróis. E pra quem estava fadigado dos filmes de super-herói, essa é uma experiência que não me fadigou. Gostei, me diverti, curti e aguardo ansiosamente aí pros novos rumos da DC. Comenta pra mim aí o que você está esperando do filme de James Gunn, o que você acha. E é nóis. Valeu.